Fala galera, estamos de volta e hoje eu resolvi trazer aqui para vocês um teste para colocar em xeque qual é o melhor modelo de IA, o Seedance 2.0 ou o Kling 3.0. No momento que eu estou gravando, esses são os modelos de IA mais avançados no mercado e eu vou mostrar cada detalhe para vocês. Então vamos lá, eu quis fazer um teste mais avançado, trazer uma complexidade maior, porque se você ainda não viu, eu já postei um vídeo mostrando as minhas primeiras impressões sobre o Seedance 2.0 e ali já deu para ver os pontos fortes desse modelo, além da geração básica de cenas simples. Agora a gente vai evoluir o nível. Então beleza, a primeira coisa que eu fiz foi gerar o nosso personagem principal, né? Dessa vez eu gerei a imagem aqui dentro do Seedance 2.0, como vocês podem ver, usando o modelo 5.0, que como aqui diz, ele é muito bom para geração de imagens quando a gente tem um prompt bem elaborado. E aí eu consegui esses resultados, eu não sei por que ele gerou 3 em versão desenho, mas eu gostei muito dessa versão que ele gerou aqui realista e foi ela que eu acabei usando. Já de cara eu quis trazer uma primeira cena bem dinâmica. Um plano sequência que acompanha uma pequena mosca até chegar no nosso personagem. Uma cena dinâmica com velocidade que requer bastante do modelo. Então eu já quis juntar tudo isso na primeira cena logo de cara para a gente conseguir avaliar toda essa complexidade nos dois modelos. E esse foi o resultado que a gente conseguiu dentro do Seedance 2.0. Alguns pontos muito importantes. Primeiro, logo ali no começo a gente tem uma entrada muito legal pela janela. Gostei muito do voo do drone, mas não tem a mosca, né, que eu queria muito que tivesse, justamente para fazer essa conexão até o nosso personagem. Além disso, ele saiu com o olho castanho. Isso porque eu gerei essa primeira cena usando uma imagem de referência dele com óculos. Se você não sabe o que eu estou falando, eu já postei um vídeo explicando o porquê disso tudo, para a gente conseguir gerar vídeos com imagem de rosto aqui dentro do Seedance. Então eu precisei ajustar no prompt o olho azul e também a mosca para a gente conseguir o resultado que eu queria. A gente conseguiu colocar a mosca em cena, mas a gente já não teve o resultado tão legal quanto na primeira em relação ao voo do drone. Ele entra no prédio, depois ele sai, passa meio por dentro ali de um carro e chega até o nosso personagem que está do lado de fora, mas quando a câmera vira, ele está do lado de dentro. E aí foi necessário gerar uma nova versão, a segunda com esse prompt e a terceira dessa cena. Então depois de tudo isso eu consegui finalmente a versão que eu estava esperando. Aqui sim, tudo funcionou perfeitamente, como vocês puderam ver. O nosso voo perfeito por dentro ali da janela, acompanhando uma mosca desde lá de fora. No fim das contas era uma abelha, né? Parecia ali mais uma abelha, mas deu super certo. Agora vamos ver como essa cena ficou aqui dentro do Kling. Para isso eu estou usando o Higgsfield, que inclusive lançou o Seedance 2.0 hoje, no dia que eu estou gravando, mas ainda não lançou para todos os planos. Uma coisa que tem que ser pontuada aqui a favor do Kling é o fato da gente conseguir gerar a referência do nosso personagem. Isso ajuda muito e mais para frente vocês vão ver o quanto isso agrega no resultado final. E a nossa primeira cena ficou assim. Pois é, o resultado aqui no Kling já não funcionou tanto. Mas beleza, vamos gerar uma segunda versão para a gente conseguir um resultado melhor. Só que para essa versão eu vou trocar a nossa referência inicial para outra imagem que eu tinha gerado, que tem mais nitidez e mais qualidade na imagem. Porque a imagem que eu tinha escolhido, ela não tinha essa nitidez toda dos objetos. E isso eu senti que acabou atrapalhando na geração da estrutura como um todo daquela cena. Enfim, não ficou muito legal e eu acho que isso vai ajudar a ter um resultado melhor. Então vamos ver como é que ficou essa segunda versão. E exatamente como eu falei, acabou fazendo diferença trocar essa primeira imagem. A gente teve uma construção de cena muito melhor, apesar de não ter conseguido gerar um resultado tão bom como no Seedance 2.0. A nossa segunda cena também tem uma complexidade que é, eu tô pedindo aqui um close na mão do nosso personagem,
tirando um dispositivo de dentro da jaqueta dele e acionando um holograma. Então vamos ver como ficaram os resultados. O efeito visual do holograma não ficou legal em nenhum dos dois casos. O Cydense ainda conseguiu um resultado melhor, mas tem muita distorção nesse tipo de efeito e esses modelos ainda não dão conta de criar um efeito desse nível perfeito. Seguindo para a terceira cena, ainda mantendo a complexidade, aqui eu pedi para o nosso personagem estar ali no modo furtivo por um corredor e os alarmes serem acionados. A partir do momento que isso acontece, ele começa a correr pelos corredores e meio que fazer ali um parkour, né? Deslizar, pular os destroços, enfim. Pedi ali no prompt para ele fazer essa espécie de parkour e vamos ver como os resultados ficaram. Já de cara tivemos o bug que o nosso personagem saiu com óculos, mas ele fez ali mais ou menos o que a gente pediu, apesar de não ter ficado tão boa a cena, né? Não tem por que ele ter feito esse rolamento depois de ter pulado um destroço tão baixo como esse. E essa foi a versão que eu consegui no Kling. Aqui a gente conseguiu uma consistência muito boa do nosso personagem quando a cena corta ali, mas quando exige movimentos mais complexos, usando a referência de um personagem, o modelo tende a gerar distorções e o resultado acaba não agradando. Vale ressaltar que nessa cena eu não usei um frame inicial dentro do Cydense, apenas a referência do nosso personagem. Já no Kling eu não só usei uma imagem como referência, como eu também usei o recurso Multishot. Então eu dividi a cena em 4 planos diferentes e pedi para gerar com esses cortes, e ele seguiu muito bem isso. Então eu resolvi testar a imagem de referência que eu tinha usado no Kling no Cydense, e esse foi o resultado que eu consegui. Ficou péssimo, e aí na terceira tentativa eu consegui gerar sem o bug do óculos e sem a imagem de referência, e o modelo teve uma resposta muito melhor. Mesmo assim, a gente ainda teve ali um salto nada a ver com aquele destroço, não ficou legal. Eu teria que mudar realmente o prompt para conseguir uma cena melhor de maneira geral. Mas vamos seguir com essas cenas que a gente tem. Seguindo para a próxima cena, aqui nós temos um combate. E a ideia basicamente era o nosso personagem se aproximar de forma furtiva por trás de um dos soldados e aplicar um mata-leão de forma que o soldado soltasse a arma, o soldado conseguia escapar e começar ali uma trocação sem a arma. Então, né, teve toda essa complexidade desses fatores acontecerem para a gente conseguir ter uma cena de luta no final. E esses foram os resultados que eu consegui. E aqui acho que está a maior discrepância entre os dois modelos. Cenas de luta, algo que ainda era muito complexo até o lançamento do Cydense 2.0, que até então criar esse tipo de cena era muito ruim, era muito difícil, tinha que girar várias imagens. Eu já até criei uma cena de luta usando o Kling 3.0 nesse vídeo aqui. Se você ainda não viu, quando acabar esse vídeo, vai direto lá ver, porque esse curta ficou muito bom e ele foi feito inteiramente com o Kling 3.0. Mas apesar do Cydense ter realmente feito uma cena de luta muito melhor e de ter seguido exatamente a estrutura que a gente deu ali no começo da cena, o Kling consegue gerar uma consistência impressionante dos personagens. A nossa próxima cena é uma conexão para a cena final, em que o nosso personagem, depois de abater o inimigo, vai em direção à sala secreta, aproxima um card do leitor ali da porta tecnológico e consegue acesso a essa sala secreta, essa sala onde tem ali algo importante que ele está indo pegar. E esse foi o resultado do Kling. De novo,
uma consistência muito boa do personagem, mas ele teve dificuldade de executar o que estava no prompt. Teria que conseguir gerar mais algumas cenas para tentar um resultado melhor, mas eu acabei decidindo seguir com essa. E esse foi o resultado no Seedance. Aqui a gente teve um resultado muito bom. Vale ressaltar que nas duas cenas eu usei esse frame inicial e como ele está de lado no frame, não teve problema nenhum para gerar dentro do Seedance. O que a gente consegue observar é que na versão do Seedance, ele parece dar um zoom ali no personagem ao invés de gerar uma cena nova. O que tira um pouco, parece que tem uma qualidade pior do que a cena seguinte, quando corta efetivamente para o personagem. Já esses momentos de corte dentro do Kling funcionam muito bem em relação à consistência dos personagens e da cena. Última cena em que a ideia era o nosso personagem abrir o cofre, tirar uma maleta de dentro dele e dar um sorriso final ali de missão cumprida. Para essa geração eu também usei um frame inicial nos dois modelos, só que no Kling eu criei duas versões, uma usando como frame inicial e outra usando como frame de referência. Porque o que eu peço no prompt é que a câmera esteja dentro do cofre, ou seja, na escuridão total. E quando ele é aberto, revela o nosso personagem retirando a maleta de dentro. E esse foi o resultado do Kling usando a imagem como frame inicial. E aí, claro, se esse é o frame inicial, os primeiros segundos foram com ele, e aí só depois a cena corta para dentro do cofre, e aí o nosso personagem acaba pegando a maleta ali na porta, o que não tem muito sentido. Na verdade, não era nem pro cofre ser tão grande assim a ponto de ser uma sala, né? Mas esse foi o resultado que a gente conseguiu. E agora o resultado dentro do Kling, usando a imagem como um frame de referência, e não o frame inicial. Aqui o resultado teria ficado excelente se a maleta estivesse dentro do cofre. Pegar a maleta na boca ali do cofre, não tem nenhum sentido isso. Eu teria que realmente mudar ali o prompt, gerar mais algumas vezes para conseguir a cena do jeito que eu queria. E esse foi o resultado dentro do Seedance. E aqui a mesma coisa aconteceu, mostrando que provavelmente se eu mudasse o meu prompt, eu ia conseguir o resultado que eu queria, testando mais algumas vezes os dois modelos. Ele abre o cofre, pega a maleta fora do cofre, o que não faz nenhum sentido, e a câmera não está dentro do cofre, ela está fora, então ele realmente não seguiu ali o que a gente queria. Teria que gerar novas versões. Bom, eu acabei ficando com essas cenas que vocês viram, não saí gerando outras opções, não tentei consertar, porque a minha ideia aqui era mostrar para vocês como o modelo realmente funciona em cada um desses casos. Eu não queria chegar aqui para vocês e mostrar só as imagens perfeitas que eu consegui depois de 3, 4 tentativas nos dois modelos. Eu queria trazer justamente a minha visão, testando na prática e mostrando para vocês exatamente onde eles acertaram, onde eles erraram. O Seedance é um modelo realmente muito bom em vários aspectos. O maior problema deles é essa dificuldade para gerar imagens com rosto, seja um rosto real ou um rosto gerado por IA. Isso acaba resultando em várias gerações com resultado indesejado, como vocês viram, por conta de ter que tentar driblar essas limitações, como eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Mas realmente, quando a gente consegue passar por esse problema, os vídeos ficam sensacionais. Dificilmente você vai gerar mais do que 2 versões se o seu prompt estiver de acordo e você não tiver esse problema com consistência. O fato de apenas com a imagem do personagem ele garantir uma consistência tão boa como vocês estão vendo nessas cenas é sensacional. Os pontos fortes do Kling são relacionados realmente à consistência dos personagens. O fato da gente conseguir criar um personagem e colocar fotos de referência faz com que realmente o Kling crie cenas muito consistentes em relação aos personagens. Não só a consistência, a qualidade também. Mesmo o Seedance, quando consegue gerar o vídeo com um personagem consistente, a qualidade não é tão boa quanto a qualidade do Kling. A nitidez e os detalhes ficam realmente muito melhores do que no Seedance. É tipo a diferença de gerar uma imagem usando o modelo do Nano Banana 2 e criar uma imagem usando o modelo do Seedream. Ambos vão ter resultados muito bons, mas a textura, a qualidade da imagem do Nano Banana realmente fica superior na maioria dos casos à do Seedream. Bom, e a conclusão em cima de tudo isso é que, graças a Deus, a gente não precisa usar apenas um modelo. A gente pode e deve combinar o poder dessas duas IAs
para realmente conseguir o melhor resultado possível. Então, se você gostou do vídeo, por favor, vou pedir para você deixar o like, compartilhe esse conteúdo com quem também merece ver, deixe um comentário do que você gostou, do que você não gostou, comenta o que você quer ver, quais são as suas dúvidas em relação à inteligência artificial, você compartilha dos mesmos pensamentos que eu, se inscreve no canal para ajudar o canal e fazer essa comunidade da inteligência artificial no audiovisual crescer cada vez mais. Me siga nas redes e a gente se vê no próximo vídeo.